Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui novamente conosco a analista econômica Luciana Caetano, ela que é professora de Economia da Universidade Federal de Alagoas, está aqui conosco para fazer uma avaliação sobre esse momento que vive o país, não é? Quando o governo que está em crise desde que assumiu, não é? Desde o impeachment da presidente Dilma, que todos nós esperávamos que o país poderia normalizar, pelo menos, o seu funcionamento, e não é isso que está se vendo. E no meio dessa conjuntura de crise política e econômica, o governo tem alegado que as reformas trabalhista e da Previdência são as reformas que vão tirar o Brasil do atoleiro em que ele se encontra. Aí eu pergunto à professora Luciana Caetano, até que ponto o país, das condições em que ele está, com uma crise também de gestão, porque nada mais é do que isso, pode afirmar para os investidores internacionais que aqui está dando tudo certo a partir do momento em que se aprova no Congresso reformas trabalhista e da Previdência. O que tem a ver esses dois componentes para a crise política, institucional e econômica do país? É sempre um prazer estar de volta aqui, dialogar com você, e claro que isso é uma grande falácia, até porque o governo é um governo que começa com uma crise institucional, que é a ilegalidade do próprio impeachment, e a partir daí você tem uma crise política que se agrava a cada instante, a cada manifestação. E pouco a pouco, à medida que o governo vai avançando nas tentativas de implantar uma reforma tanto trabalhista quanto previdenciária, a gente vê também o agravamento do desempenho dessa economia. Até porque você cria uma expectativa que não é ainda otimista com relação aos rumos que o país vem tomando, e isso fica muito claro a partir do momento dos dados econômicos. O governo tenta dizer que a economia está entrando nos eixos quando você teve, na verdade, um crescimento significativo da taxa de desemprego, que é, para mim, o melhor indicador para você avaliar se a economia está se recuperando ou não. Se a taxa de desemprego se elevou, significa que os investimentos não se recuperaram, ou seja, você tem desde 2015 o PIB negativo, houve uma pequena melhora no primeiro trimestre de 2017, mas isso não é suficiente, porque um trimestre ele não reflete o todo, até porque existe essa sazonalidade de alguns setores. A gente precisa esperar que o ano acabe para saber se esse ano a gente teve uma recuperação da economia ou não. O que me parece é que não, porque a taxa de desemprego continua muito elevada, está em 3,2%, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, é muito mais alta do que o que tínhamos em 2015. E a reforma trabalhista, ela tem um agravante, que é o fato de você, num país que já tem um índice de desigualdade muito grande e um nível de remuneração muito baixo, quando comparado com países desenvolvidos, você tem uma reforma trabalhista que vai resultar numa elevação da precarização do trabalho. Você já tem muita gente hoje que está na informalidade, mais de 50% da população brasileira está na informalidade. Quando você vai para estados periféricos como Maranhão, Piauí e Alagoas, essa taxa da informalidade é mais alta ainda. Você tem uma desigualdade de renda muito grande entre os estados. E a reforma trabalhista que está sendo proposta, ela tende a piorar muito mais a situação dos estados mais pobres, porque ela não vem sozinha, ela vem com o congelamento do gasto social, que também tende a penalizar a população mais pobre, que se concentra nas regiões norte e nordeste. Indo para a reforma previdenciária, ela é o tiro de misericórdia nessa população mais vulnerável, porque além de você ter uma reforma trabalhista que já reduz enormemente os direitos dessa classe trabalhadora, você tem uma alteração nas regras da Previdência, sob o argumento que o governo usa hoje de que há um déficit na Previdência, e a gente sabe que é um grande engodo, porque o governo deixa de cobrar as dívidas das grandes corporações, e aí ele quer perdoa, não é? Como perdoa a fusão aí do Itaú com o Unibanco, que tinha uma dívida de mais de 24 milhões de reais que não foi paga, foi perdoada. Exatamente. A dívida hoje da Previdência ultrapassa 400 bilhões de reais. Então o governo, ele não apenas cobra a dívida previdenciária das grandes corporações, como também há um perdão, o governo ignora outras dívidas também tributárias dessas grandes corporações, o que faz com que haja um esforço de arrecadação junto à população de mais baixa renda, considerando o agravante de que o Brasil ele tem um sistema tributário que é regressivo. Em outras palavras, a população de renda mais baixa, ela participa com uma percentual maior da sua renda
ainda do que quem está no topo da pirâmide social. Em outras palavras, tanto a reforma trabalhista quanto a reforma da Previdência, ela tende a recrudescer mais ainda uma crise política e econômica que já está em curso. Por outro lado, essa crise e a forma como se administra a economia do país, com juros altíssimos, dos maiores do mundo já praticados, inviabiliza também a população que tende a se socorrer pelo empreendedorismo. Na verdade, ela entra e muitas vezes sai porque não há estímulo nenhum, nem garantia nenhuma em relação aos tributos, não é? E a dificuldade para se manter uma empresa nas condições em que vivemos. Não, sem sombra de dúvida. Uma das críticas que foi feita ao governo Dilma na época do impeachment era que a taxa de juros estava muito alta. E realmente ela estava muito alta, porque você tem uma inflação que estava crescendo muito. E você passa mais de um ano com essa taxa de juros intacta, era 14,25%. Ela veio recuar mais, agora já no finalzinho, porque a inflação já caiu um pouco, e ela cai não por mérito do governo, a inflação cai porque a taxa de desemprego sobe tanto que altera a demanda agregada e automaticamente não havia fôlego, espaço para as empresas continuarem aumentando o preço. Mantendo o patamar alto de juros. Exato, de juros e de reajuste de preços de mercadorias. De mercadorias, então, produtos. à medida que a demanda cai em função de uma incapacidade do mercado de continuar aumentando o consumo, obviamente que você tem um recuo da inflação. Mas o recuo da inflação é consequência de uma taxa muito elevada de desemprego e não mérito do governo com um conjunto de políticas macroeconômicas que tenham dado certo. Nesse contexto, eu fico observando como age o governo para manter essa situação, quando a gente sabe que juros altos só vai atender mesmo aos especuladores, investidores que não vêm ao Brasil interessados na produção de empregos, mas no lucro dos papéis. Quem ganha com isso são as bolsas, né? Na verdade. Sim, desde a década de 90, quando você tem uma abertura, uma elevação do grau de abertura comercial e uma desregulamentação dos mercados, você teve uma elevação muito grande do grau de financiarização da riqueza nos países capitalistas de um modo geral. Com o Brasil não foi diferente. Quando isso acontece, tem um fenômeno importante que a gente precisa considerar, que é a força política que as grandes corporações, principalmente as que atuam no mercado financeiro, elas têm na condução dos governos. Elas têm uma capacidade de influenciar e isso acontece por conta da fragilidade do sistema político que tem uma relação entre o público e o privado que é pouco respeitosa em relação à população. Ou seja, você tem decisões políticas que são tomadas em função dos interesses do mercado financeiro e que, por outro lado, compromete o setor produtivo, comprometendo, inclusive, principalmente os investimentos pulverizados, que é o pequeno empreendedorismo. Então, isso, de um certo modo, se reflete numa elevação muito grande da taxa de desemprego e de informalidade e, mais ainda, compromete o ritmo de crescimento da economia, porque o governo aposta somente nos grandes oligopólios e monopólios, principalmente nesse mercado que está melhor relacionado com o mercado internacional. E no Brasil é muito mal relacionado, né? A gente vê aí a Operação Lava Jato a cada semana uma surpresa não, uma decepção com as relações do Estado com os grupos privados. E é exatamente essa relação espúria do público com o privado, em que legislativo, executivo e até às vezes o judiciário, que a gente vê que também entra no bolo, porque dá respaldo a essa organização criminosa que acontece no campo da política, que de um certo modo compromete o desenvolvimento do país. Existe foi publicado recentemente um artigo de um técnico do IPEA em que mostra que o nível de sonegação no Brasil hoje, ele é mais nocivo do que a própria corrupção. Então, isso associado com a permissividade de arrecadação que não é recolhida pelas grandes corporações, você tem aí mais de 40% de esforço que a população faz a mais para bancar esse Estado sem ter o retorno adequado, porque grande parte desses recursos, eles escorregam pelos dutos da corrupção. Então, você tem contratos de licitação que favorece tanto a empresa que está prestando serviço, como quem contrata, que é o representante legal do povo, que deveria estar prezando pela qualidade
qualidade de vida das pessoas e que, ao contrário, está investindo na sua carreira política. Então, o que a gente tem no Brasil, na verdade, é uma promiscuidade na política que compromete a qualidade de vida, principalmente da população mais pobre, que é desassistida, que tem baixo grau de escolaridade e que, politicamente, ela não se posiciona. Por quê? Porque ela não compreende o que está acontecendo. E mais ainda... Falta alcance e a educação, o investimento e pior ainda, lá no passado ela também. critica os que se manifestam, porque ela não consegue compreender que as pessoas que vão às ruas protestar que se manifestam, elas fazem isso em nome do bem-estar de todos. Então, eu vejo pessoas que deveriam estar indo também para as ruas e gritando e protestando, que criticam porque elas foram incomodadas porque um trânsito foi interrompido. É melhor ter o trânsito interrompido um dia do que ter a sua vida interrompida por 2, 4 anos, que é o que acontece quando você não se posiciona politicamente e mostra à sociedade as fraturas desse sistema político que está corrompido. E com efeito progressivo, não é? Porque não são só os 4 anos, são os anos que vêm. Se nós pensarmos nominalmente, a gente vai compreender qual é a trajetória de cada uma dessas figuras em todos os estados. Pega a região Nordeste, pega os caciques da política nesses estados pobres e veja qual é o seu reduto, como eles foram se mantendo até hoje. No geral, professora, o que chama a atenção é o poder das corporações também relacionados aos orçamentos, né? Os orçamentos, digamos assim, da federação e dos entes federativos, porque o executivo, ele assume as responsabilidades primárias do Estado relacionadas à segurança, à educação, à saúde. Os outros poderes têm a sua fatia e, independentemente do que possa sobrar, não é? Isso está garantido legalmente. E nesse aspecto me chamou muita atenção, no Rio de Janeiro, com a crise que o Estado está vivendo, foi aprovado um orçamento com déficit, né? Algo nunca ocorrido, não se observa isso com naturalidade. Como isso pode acontecer? Pois isso é curioso porque fere princípios constitucionais, inclusive a própria lei de responsabilidade fiscal. Você não pode manter despesa ou criar despesa se não existir uma receita prevista para bancar aquela despesa. Só para ilustrar, a lei orçamentária 2018 do Estado do Rio de Janeiro foi aprovada com um déficit, um rombo, na verdade, de 20,3 bilhões. Pois é, eu não sei o que é que eles vão fazer, vão vender o povo para equacionar as despesas, né? Isso é inconcebível, na verdade, inclusive você fere um princípio constitucional e você fere a própria lei de responsabilidade fiscal, sob a qual não é permitido que você crie ou que você aumente nenhuma despesa se não existir uma previsibilidade de receita para bancá-la. Isso não é aceito legalmente, juridicamente. É um grande problema para todos os estados, sempre foi assim, né? E, obviamente, o que vai se fazer mais à frente é o governo criar novos impostos ou elevar alíquotas numa perspectiva de você cobrir esse déficit que já está sendo previsto hoje. Isso é o que vai acontecer. Pois é, mas no geral, o entendimento entre os poderes, e isso está preconizado na Constituição, é para que se consiga encontrar um caminho que viabilize o funcionamento dos 3 poderes na federação, não é? Pois é, tem uma coisa que a gente não consegue mudar, apesar de toda a pressão que é feita hoje nas ruas, e eu não consigo compreender como é que isso é tão difícil de ser alterado. É a forma de gestão do orçamento público. Porque o que justifica, por exemplo, alguém assumir o governo por 4 anos e tratar o público como se fosse de ninguém? Porque não é como você tratar como se fosse privado, é pior ainda. É você tratar como se fosse uma casa que não tivesse dono. Você gastar de qualquer jeito, você desviar de qualquer jeito, certo da impunidade. Ou a sociedade amadurece no sentido de ir para as ruas, e invadir Congresso, invadir Parlamento e arrancar as pessoas de lá e dizer assim, vocês não nos representam mais. E aí é a questão de você ter uma revolução mesmo no país, no sentido de desqualificarmos pessoas que sabidamente elas não correspondem nem ao discurso de palanque, nem à expectativa que você fez em cima dela. Então, ou a gente radicaliza, ou a gente vai continuar com essa permissividade de ver parlamentares discursando no parlamento como se fossem moralmente corretos, quando na verdade você
você sabe que atrás daquele discurso tem uma pessoa absolutamente desprovida de qualquer capital moral? A gente observa a base aliada do governo, com todos os desgastes já sofridos e as acusações comprovadas sob o ponto de vista da legalidade, não é? Como aquelas gravações com o Joesley Batista, enfim. E a tropa de choque do governo continua a dizer que o que aconteceu agora, ultimamente, com a prisão do Gedel, é algo absurdo, que o do Ministério Público ou da Justiça, enfim, sabendo nós que assistimos o noticiário que eles estão na fila, né? É uma questão também de tempo. E essa convivência da população, da sociedade organizada com essa situação é que me chama a atenção. Há uma certa letargia nacional para a aceitação de uma situação muito mais grave que aquela que motivou o impeachment da ex-presidente Dilma. E o que nos deixa ainda mais perplexa é você ver o judiciário se posicionar respaldando e amparando essa organização, a exemplo da postura de Gilmar Mendes e outros que também, a depender de quem esteja, de que seja o alvo, você tem discursos de acordo com a conveniência de cada um, de cada situação. E o judiciário usando 2 pesos e 2 medidas, a depender do contexto, a depender de cada caso. E isso deixa a população refém, porque você não tem mais a nem quem recorrer. Se o presidente não é alguém confiável, se o judiciário, se o Supremo não é, você vai fazer o quê nesse país? Ou você tem uma revolução, ou você não faz nada, você assiste isso porque cada um individualmente é potente. A população fica atada, né? Fica impotente. E aí uma coisa que eu acho que é importante para reflexão, e aí para a gente não ficar uns brigando contra os outros ou criticando uns aos outros, é que a classe trabalhadora precisa compreender que ou ela se organiza, todas as categorias, independente de seja público ou privado, se ganhar pouco ou muito, e de uma manifestação só, para dar um basta nisso, ou a gente vai ficar por toda a vida refém dessa relação espúria entre os 3 poderes. Eu acho que a gente precisa tomar as rédeas, precisa se apropriar, precisa se politizar, precisa se posicionar politicamente, ainda que isso traga algumas baixas, mas a gente precisa dar um basta nisso. Assim, chegou no limite do que era suportável, sob qualquer ponto de vista. Professora Luciana Caetano, a gente vai chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Luciana Caetano, professora de Economia da Universidade Federal de Alagoas, e que está aqui fazendo uma análise como cientista política, social e econômica que ela é. Professora, nesse contexto da crise, né, quando a gente vê as instituições dessa forma, perdendo o seu valor, né, fica difícil também para as pessoas que têm ainda no empreendedorismo, como eu falei na abertura da entrevista, montar seu próprio negócio. Porque qual é o grau de confiabilidade que a população pode ter se arriscando dessa forma em algo que vai só depender dela, mas das oscilações econômicas do país? O bom é que o empreendedor pequeno, o risco dele também é menor, né? Então, existe no Brasil um setor informal que nossa, ele sempre foi muito maior do que o mercado formal e que essas pessoas sempre se viraram à revelia do Estado, da própria lei, porque está na informalidade. Então, eu acho que essa crise institucional, ela afeta muito mais as grandes corporações do que o pequeno investidor. Porque o pequeno investidor, ele sobrevive mesmo à margem dessa legislação, seja tributária ou trabalhista, enfim. Agora, para as grandes corporações, não. E esse é o grande X da questão. Por que a insistência do governo na reforma trabalhista? Não tem nada a ver com o pequeno empreendedor. A reforma trabalhista, ela tem a ver com o processo de valorização do capital das grandes corporações, das indústrias, que já começaram a fazer esse processo de desmonte de legislação trabalhista nos países de primeiro mundo. Espanha, Grécia, Portugal já deram início a esse processo antes de nós. A grande diferença é que a nossa renda já é muito baixa e muito desigual. E uma reforma trabalhista aqui nos moldes já que existe, já foram realizadas em outros países, ela tem um efeito colateral do ponto de vista social muito mais nocivo. Em um país que até 2002 tinha uma taxa de população abaixo da linha de pobreza acima de 14%.
Hoje é 3%, mas no Maranhão é 9% ainda. Então, o que eu estou querendo mostrar é que o Brasil é um país de dimensão continental, com desigualdades muito grandes sob qualquer ponto de vista. A renda per capita, por exemplo, do estado de Alagoas corresponde a 42% do PIB per capita nacional e 1/3 do PIB per capita do estado de São Paulo. Ou nós compreendemos essas diferenças para compreender também qual é o efeito de um congelamento do gasto social e uma reforma tributária e uma reforma previdenciária para os estados periféricos. Uma coisa é o estado de São Paulo, outra coisa é o estado de Santa Catarina. São regiões e realidades completamente diferentes. Né? Só para você ter uma ideia, 70% dos royalties de petróleo fica no estado do Rio de Janeiro. 90% dos royalties de petróleo fica na região sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, um pouquinho São Paulo. Então e Minas Gerais, que também é um estado forte na mineração, na extração mineral. Quando você vai para o resto do país, a realidade é outra. Quando você vai, o Brasil é um país em que até 2002 a região norte, mais de 50% da zona rural não tinha acesso à energia elétrica. Ou seja, é um país que dá uma infraestrutura muito sofisticada, inclusive em educação, em pesquisa, para os estados mais ricos, mas falta água e energia elétrica para a periferia do país. Ou a gente resolve essas questões, ou então a gente vai continuar seguindo adiante com essa desigualdade, o que compromete por si só qualquer projeto de desenvolvimento de um país. Porque um projeto de desenvolvimento equilibrado e justo, ele tem que contemplar as regiões que menos têm a condição de se desenvolver, como é a região norte e nordeste, né? Exatamente. Um projeto de desenvolvimento, ele tem que partir do princípio de que as oportunidades precisam ser dadas de igual modo a todos, independente de gênero, de raça, de localização. Mas no caso do nordeste e do norte, tem que dar uma atenção até maior. Uma atenção maior. Uma atenção muito maior. A gente tem desigualdades muitas que precisam ser resolvidas e uma delas é a questão regional. E assim, eu parto do princípio, inclusive, de que, embora tenha sido exitosa a política pública adotada no Brasil de 2002 a 2014, porque ela consegue efetivamente reduzir a pobreza no país, mas é importante compreender que esse modelo de política pública, ela não se sustenta por longo prazo, porque ela é a distribuição na ponta. A gente precisa distribuir a riqueza na matriz de produção. É preciso um projeto de desenvolvimento que remodele a distribuição espacial da estrutura produtiva do país. Hoje, 80% da produção industrial do Brasil, ela se concentra em 7 estados, regiões sul e sudeste. Ora, se eu tenho arrecadação de ICMS, produção industrial, em 7 estados, e os outros 20 entes federativos, ficam com 20%. Que distribuição de riqueza é essa? Então, aí você fica com uma crise entre estados, em que a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo, acha que está sustentando as regiões norte e nordeste, chama todo mundo de delinquente ou de sei lá, por conta de um desqualifica completamente, exatamente, como se não tivesse competência, quando na verdade a riqueza toda é gerada lá. E com um investimento em infraestrutura da qual participaram todos os entes federativos, ou seja, o investimento do governo federal em portos, aeroportos, rodovias, em ciência e tecnologia foi feito com a contribuição de todo o país. Ou seja, você tem um estado, que é o centro dinâmico do país, que é o estado de São Paulo, favorece de um certo modo os que estão na adjacência, em detrimento dos que estão na periferia, e hoje você tem um discurso de que a região nordeste suga a região sudeste, quando na verdade foi o contrário. Você teve uma tensão muito grande do governo federal, desde a década de 30, com a crise do setor agroexportador, até hoje, favorecendo o processo de valorização de capital naquela região. A gente tem no Brasil uma concentração da produção, uma concentração da geração de riqueza e uma concentração de renda nas regiões sul e sudeste. Ou a gente constrói um projeto de desenvolvimento que possa distribuir fazer as compensações, as cadeias produtivas precisam ser reorganizadas no país, inclusive com investimento em ciência e tecnologia também na região periférica. Ou então a gente vai ficar só distribuindo as migalhas. A gente está cansado de se contentar com as migalhas. Pois é, isso ilustra bem essa análise que a senhora faz com o superávit da balança comercial. Não é agora a última vez a se observar esse superávit, o PIB nosso, que não condiz com a realidade do país.
Pois é, e aí você vai ver quantos setores da economia participaram desse superávit comercial. Obviamente que você não tem aí a participação de estados muito pequenos, como Sergipe, como Alagoas, como Piauí, como Maranhão. Então você vai ver que as regiões ou os estados que têm uma participação mais significativa nessas exportações, que resultaram lá no superávit da balança comercial, estão concentrados nessas duas regiões. Professora, falemos um pouco sobre essa questão do empreendedorismo no meio da crise, não é? A questão de obtenção de documentação para essas empresas, apesar do esforço do Sistema S e tudo mais, mas todo mundo reclama da tributação, reclama de alvarás, reclama de todo tipo de burocracia que atrasa e atrapalha das coisas. Nesse contexto, há uma insegurança também jurídica no Brasil para a permanência dessas empresas, né? Sim, sim, e até porque quando você tem uma crise, a tendência é que afete primeiro as empresas com menos musculatura, que são as empresas de menor porte, aquelas que são mais instáveis. Quando as coisas estão muito ruins, obviamente a tendência é que essas empresas saiam do mercado porque elas não conseguem sobreviver dadas as condições que são mais adversas, seja com taxa de juros muito alta ou com uma queda de demanda, uma perda de poder aquisitivo da população. Então você tem, sem sombra, do ponto de vista jurídico, talvez não, porque assim, você não tem alterações muito grandes no sentido de colocar essas empresas em risco do ponto de vista jurídico. A insegurança é do ponto de vista do desempenho da economia que possa corresponder à expectativa do investidor. E muitas vezes esses empreendedores vão buscar no governo, no Estado, não é, a fonte de recursos para viabilizar parte dos seus negócios e encontra dificuldades também. Né? Porque o BNDES serviu a JBS, né? A JIF. O BNDES ele não é um banco voltado para pequeno empreendedor. Normalmente o volume de recursos que libera é já para a empresa que já tenha uma certa musculatura e uma garantia de pagamento. Mas você tem outras fontes, outras linhas de crédito que são disponibilizadas por outros bancos de fomento, como Caixa Econômica e Banco do Brasil. Banco Nordeste. Exatamente, são os três bancos que trabalham mais com microcrédito. O BNDES não, o BNDES realmente é um banco voltado para as grandes corporações, porque a proposta dele é outra. Agora, você encontra hoje ainda no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e Banco do Nordeste, linhas de crédito que estão voltadas para a agricultura familiar ou para o pequeno empreendedor. Não sei como estão as taxas de juros hoje, mas a gente já teve, em 2012, 2013, uma taxa de juros que era de 1% ao ano, era muito baixa e era exatamente para favorecer ao pequeno empreendedor individual. E as regulamentações estatais, no geral, elas ajudam ou atrapalham ou dificultam a ação dessas pequenas empresas, a seu ver? Não, na verdade você não tem, na maioria dos estados, uma política pública autônoma para acolher o pequeno empreendedor. Aqui o governo afirma existir a agência Desenvolve, né? Mas a agência Desenvolve, ela cobra uma taxa de juros que na época era mais alta do que a taxa de juros que o governo federal cobrava do microcrédito. Então, assim, dá um suporte, mas não é de graça. Então, é uma agência que funciona nos moldes privados. É uma agência de desenvolvimento, de fomento, mas o serviço não é gratuito. E qual seria a vantagem, não é? Não, é uma agência de desenvolvimento, mas ela não presta serviço de graça para ninguém. Então, é um órgão que está vinculado ao governo, mas há um ônus, se você procurar a Desenvolve. De qualquer modo, dá um suporte técnico para o pequeno empreendedor. E o Sistema S você vai pagar, o que quer que seja que procure. A Secretaria do Trabalho tentou fazer, não sei como é que isso está hoje, mas há uns anos atrás, na época, inclusive, que eu estava na superintendência, tentou abrir um setor para receber o pequeno empreendedor e dar uma consultoria. Isso não funcionou, a gente na época tentou fazer um convênio com a Universidade Federal de Alagoas, mas aí coincidiu que eu estava saindo para fazer o doutorado e isso acabou sendo abortado no meio do caminho e não andou. Mas a ideia era que a Secretaria do Trabalho criasse uma espécie de agência para gratuitamente dar assessoria ao pequeno empreendedor, montando um projetozinho mínimo para que ele conseguisse ter um GPS como ponto de partida para começar a trabalhar. Professora, franquias ainda é um nicho mais segmentado, não é?
antes nem todo mundo conseguia se adequar a ter o direito de explorar uma franquia. Mas a gente observa hoje que não só as grandes marcas, mas até negócios que são criados em casa se transformam em franquia, ou no bairro, ou na cidade, ou no estado. E isso é uma tendência a aumentar? As franquias existem há muito tempo e você pode ser um pequeno empreendedor individual independente de você carregar o nome de uma franquia. Você pode, inclusive, desenvolver a mesma atividade, mas desvinculada de uma franquia. A franquia tem um custo e o que diferencia a franquia de um empreendedor autônomo, individual, independente, é que você tem um padrão, né? Um padrão de qualidade, tudo é padronizado. A estrutura é padronizada. Exatamente, tudo é padronizado, até o uniforme é padronizado. Então, essa é a grande diferença. Mas independente de você trabalhar por conta própria ou estar vinculado a uma franquia, é importante que você faça uma pesquisa de mercado, porque existe sempre o risco, você não pode abrir qualquer coisa em qualquer lugar. Você precisa saber se existe mercado para aquilo que você quer oferecer. O fato de um empreendimento ter dado certo na cidade A não significa que dê certo também na cidade B. Então é importante que você tenha minimamente a capacidade de sondar qual é a capacidade de absorção do mercado para o que você está querendo ofertar. O interessante é que a gente vê aqui em Maceió, por exemplo, farmácia e bar é algo que dá certo, porque eles são praticamente todos juntos, numa mesma rua, enfim. Todo mundo bebe muito e adoece muito, e adoece demais, exatamente. Farmácia não é um bom sinal, farmácia não é um bom sinal. Bar, até que sim, mas muita farmácia não é uma... Mas não é o que a gente observa. Muita farmácia por metro quadrado, como também bares, né, na cidade. Depende do bairro, né? Assim, você vai para Jatiuca, Ponta Verde, Pajuçara, sim, mas você vai para os bairros mais periféricos, você já não vê tanto. É mais mercearia, pequeno mercadinho. Exatamente. Então, na verdade, é como se fosse há uma aglomeração de bares na área de lazer, porque sabe que as pessoas tendem a convergir para uma mesma região. Então, é uma estratégia, inclusive, de mercado, essa convergência de transformar ruas em áreas comerciais para um nicho. Exatamente. Né? Empreendimentos afins, porque aí as pessoas vão para resolver é como se fosse um grande shopping ao ar livre. Então, isso tem um ganho de escala estrategicamente para o empreendedor, para aquele setor, que é o setor de entretenimento e lazer. Então, todo mundo acaba colocando tudo muito próximo. Com crise ou sem crise, todo mundo vai beber naquela fonte. Nem que seja uma vez por mês, né? Pode ir no final de semana. Quando as coisas estão boas, você vai todo final de semana. Quando as coisas vão ficando ruins, você vai 15 dias, uma vez por mês. E aí você vai organizando o seu orçamento de acordo com a situação do país. É isso. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Até já. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a economista Luciana Caetano, que faz uma avaliação aqui, uma análise da economia brasileira, dos estados do país, bem como da política que interfere justamente no desempenho da economia do nosso Brasil. Professora, o debate econômico hoje, né, e sempre coloca situações muito desiguais, né? Países que investem o mesmo quantitativo, muitas vezes, de outros países, conseguem manter a sua população assistida, sua economia em crescimento, e outros países, com o mesmo investimento, não conseguem traduzir isso. Pelo contrário, a população fica mais pobre, desassistida e a economia estagnada. Como observar esse cenário? Pois é, Gorete. Eu vou dar alguns dados interessantes só para ilustrar ainda mais o que você já coloca, que é o seguinte: a média da arrecadação do Brasil é de 34% do PIB. Os países da OCDE é de 35%, ou seja, a gente está na mesma média dos países da OCDE, que são países desenvolvidos. Bom, o Brasil faz parte também da OCDE. A questão é, por que o Brasil não consegue manter um padrão de qualidade dos serviços públicos como alguns países desenvolvidos? O investimento hoje do Brasil em saúde corresponde a 8,4% do PIB. Esse era um valor para cima de 2010, 2007, 2010. Desse valor, apenas 41% é investimento público, 59% é investimento privado. Você vai para Cuba, o investimento público é de 95%, você vai para o Canadá é de 70%. Então, um país desenvolvido tem um investimento público em saúde muito maior do que o Brasil, com a taxa de arrecadação, com um percentual de arrecadação tributária similar ao Brasil. Então, a pergunta é,
Porque essa conta não fecha. Sonegação permitida, corrupção elevada, e é isso junto faz com... E má gestão. Então, esses três elementos juntos fazem com que o contribuinte faça um esforço muito grande para um retorno muito pequeno. E mais ainda, essa mercantilização que acontece na saúde, ela também se dá na educação. Hoje, só para você ter ideia, o ensino superior, apenas 1/3 é público, 2/3 é privado. No ensino fundamental, não. No ensino fundamental, ainda o setor público ele tem uma participação maior. Mas no ensino superior, hoje, apenas 1/3 da oferta é realizada pelo setor público. E mesmo na saúde, os 41% do investimento público, ele é feito em parceria com a rede privada, porque o SUS, ele utiliza agentes privados para esse tipo de atendimento. Essa mercantilização de saúde e da educação, ela é preocupante para um país que tem um nível de arrecadação tão alto e, para piorar, a qualidade do serviço ainda é muito ruim. Nesse contexto, a gente pode retomar aquela discussão sobre o fato de o país ter essas condições e não conseguir dar essa qualidade de vida à população e relacionar isso à gestão que a gente observa hoje? Sim, sem sombra de dúvida. E não só a gestão do governo federal. A gestão local também, dos entes federativos, tanto dos estados quanto dos municípios, e mais ainda, uma omissão da sociedade no sentido de fazer essas suas cobranças, de a sociedade se organizar, de os movimentos sociais, de forçarem audiências públicas, no sentido de, olha, a gente quer a agenda de governo que foi defendida no palanque. A gente quer um investimento na saúde, na educação, na agricultura familiar. Mas a população esquece até em quem votou? Pois é isso que precisa mudar. Enquanto a população for permissiva, quem está no comando vai continuar andando à revelia porque ela acha que não tem... Até porque o judiciário... Na contramão dos interesses da sociedade. O que é que os tribunais... Como é feita a composição dos cargos dos tribunais? Como é que eu posso escolher alguém que vai me fiscalizar? Isso é inconcebível do ponto de vista moral, e isso não podia acontecer. Então, assim, algumas coisas precisam mudar na engrenagem da máquina pública, porque enquanto ela continuar com esses mesmos mecanismos, a gente não vai conseguir bons resultados. Ou seja, você tem, do ponto de vista cultural, um capital moral degradado. E aí você precisa, pelo menos, instrumentalizar essa sociedade no sentido de fazê-la atuar, se posicionar politicamente para pressionar e destituir pessoas que lá entraram e que não conseguiram corresponder às expectativas de acordo com o que foi prometido. Ainda sobre esses extremos, países com mesma renda, praticamente mesma renda per capita, e situações distintas, ou muito pobres, ou muito ricos, né? A gente poderia trazer também esse exemplo, essa discussão para aquilo que a gente falou antes, de compensar regiões que são menos assistidas do ponto de vista industrial, como no caso do Brasil, as regiões Norte e Nordeste? Sim, claro. É isso que eu tenho defendido hoje, que é preciso mais do que uma transferência direta de renda. A transferência direta de renda, ela é imprescindível na situação em que o Brasil se encontrava no início do século XXI, ali 2000, 2001, 2002, porque você tinha muita gente abaixo da linha de pobreza, então era importante de imediato você suprir, pelo menos a segurança alimentar precisava ser garantida, mas hoje penso eu que é possível nós termos um projeto que vá além disso. E aí, no meu entendimento, um projeto que vai além da transferência direta de renda é um projeto que remodele a organização da estrutura espacial produtiva no país. Juros. Na sua opinião, o que leva o Banco Central a não intervir para cair, digamos assim, vertiginosamente essa taxa de juros exorbitante no Brasil, que só atende ao mercado dos papéis? Pois é, e aí você tem duas taxas de juros, né? Ou pelo menos duas categorias de taxas de juros. Você tem a taxa que remunera os títulos da dívida pública, que ainda está muito alta, que está acima de 10%, que é absurdamente alta. E essa taxa muito alta, ela só interessa aos financistas, que são aqueles que aplicam no mercado financeiro e não no setor produtivo, porque
quanto mais alta a taxa de juros, maior o custo mais do investimento. né? Mais alto o custo do investimento no setor produtivo e mais alta a rentabilidade no mercado financeiro. E à medida que você tem uma transferência de riqueza para o capital fictício e não para o capital produtivo, que é o que efetivamente lastreia o funcionamento do mercado, você aumenta o grau de vulnerabilidade dessas economias. Por isso que as economias capitalistas entram tanto em crise a partir da década de 80, 90, exatamente por isso. E ainda vive essa crise, né? Vive porque não houve uma mudança nas regras do jogo, ou seja, cada vez mais o grau de financiarização cresceu no mundo e o grau de financiarização ele aumenta o capital fictício. O capital fictício é um capital que não tem lastro, na verdade, é um capital que você, se eu compro mais papéis da Petrobras, os papéis da Petrobras se valorizam como se você tivesse aumentado o patrimônio, quando na verdade foi só uma especulação. Então essa valorização de papéis a partir de movimentos especulativos, eles aumentam o grau de instabilidade porque eles colocam em risco a própria confiança do mercado, né? E aí, na hora que eles se dão conta, é na hora que todo mundo puxa o freio de mão e aí você tem uma crise, que é o que acontece. As grandes crises acontecem, inclusive, por esse raciocínio dos próprios investidores. Isso é um lastro da produção presencial, digamos assim, pois é. Não é? Porque eu compro ações da Petrobras? Porque eu acredito que você vai ter uma jazida de minério que vai corresponder àqueles papéis. Essa é a minha expectativa quando eu compro papel. Só que esses papéis também eles se valorizam se tiver muita gente comprando. E aí eles sobem muito. Só que você cria uma ilusão de que há um potencial de produção que corresponda a isso, quando nem sempre é verdade. E esse desequilíbrio, desencontro, que faz com que, em algum momento, na hora que alguém mais esperto percebe que há um descolamento entre lastro real e valorização fictício. irreal de papel, você tem uma crise do mercado financeiro e algumas crises começam a partir dessa crise de confiança mesmo. É por isso que alguns países vivem nessa corda bamba, que é o caso do Brasil, e outros não, né? Mas todos que estão na comunidade econômica capitalista mundial vão padecer em algum momento dessa instabilidade. As economias capitalistas que têm um grau elevado de financiarização, todas elas são muito vulneráveis, porque os mercados estão abertos e você tem investidores de toda parte se movimentando de acordo com a leitura que eles fazem, tanto dessas corporações como desses papéis. Então, essa instabilidade, ela contamina todo mundo. O Brasil está inserido e na hora que você tem uma crise nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde quer que seja, imediatamente ela vai contaminar todos os mercados que estão integrados. Infelizmente, ninguém consegue se blindar com relação a isso. Mas podemos exemplificar alguns países que têm uma condição mais sólida e que essas crises não chegam a comprometer a economia e os serviços que são prestados à população? Olha, o país que tem uma situação mais favorável, por incrível que pareça, ainda são os Estados Unidos, porque a sua moeda é uma moeda que é referência para tudo. Então, eles podem se dar ao luxo de emitir uma moeda que é padrão internacional. E mesmo esse país, ele de vez em quando entra em crise, você sabe disso. Então, não existe nenhum país capitalista hoje que ele esteja imune a uma crise financeira que, inclusive, seja gerada em outro país, que não na própria Tanto que Donald Trump teve que a Arábia Saudita vender armas, né, naquele número, né, assustador, para manter reserva da sua política cambial armamentista. E voltando para a pergunta inicial, por que o governo mantém uma taxa de juros tão alta? Os países que têm uma taxa de risco maior, eles precisam dar uma compensação ao investidor, que é aumentar a rentabilidade. E aí você aumenta muito a taxa de juros. E no Brasil, como a taxa de juros, como a taxa Selic, ela é referência para as demais. Você tem uma taxa de juros que é de 11,25, mas a taxa de juros do cartão de crédito vai chegar a 400% ao ano. E a pergunta é, por que o governo não consegue interferir na taxa de juros que é cobrada por essas outras organizações que se descola tanto da taxa que remunera? E aí, essa é que é a grande pergunta. O governo é pressionado para deixar livre essas grandes organizações. E aí isso tem a ver com a correlação de força nesse setor e a relação espúria entre esse público e o privado. Ou seja, o poder das corporações. O poder econômico, sempre. O poder econômico, mais do que nunca, ele influencia as decisões políticas nas economias capitalistas. E não só no Brasil, em toda parte do mundo. E a gente pode dizer isso a partir do momento em que você compreende que algumas organizações têm um faturamento anual maior do que a arrecadação tributária desses países. Ou seja, na hora que você tem uma organização cujo faturamento anual é maior do que a sua arrecadação tributária, você tem uma capacidade extraordinária de mandar aqui. E é isso que tem acontecido nos últimos 20 anos nas economias capitalistas de todo
mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Ou em desenvolvimento, não é? Obrigada, professora. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. É sempre uma aula ouvi-la. Eu adoro conversar com você. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, estarei disponível. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo Frente a Frente.